Vamos à nossa palestrinha desta noite. Eu acho que dificilmente encontraremos no Evangelho um diálogo tão profundo e tão pleno como este diálogo entre Jesus e a samaritana. Apenas um evangelista o relata, João. O discípulo dileto, o mais novo dos apóstolos, é João que o refere. Então vamos ver e aprofundar, para conseguirmos ler tudo aquilo que Jesus colocou lá nas entrelinhas, deixando-nos, assim, a obrigação de pensarmos, discernirmos e entendermos. Isto é a Samaria, a paisagem da Samaria, que curiosamente é um nome hebraico com tradução. Significa torre de guarda, porque é efetivamente uma zona com muitos montes, como se vê aqui neste slide. Localizando no mapa, aqui está a região da Samaria. Este é o mapa com as indicações do tempo de Jesus, contemporâneas de Jesus. Ali está a Samaria, um pequeno território encravado entre dois outros reinos, o reino da Judeia e o reino da Galileia. Depois da morte de Salomão, esse célebre rei, terceiro na hierarquia hebraica, filho de Davi, continuou uma feroz ruptura no povo hebraico. Um povo que era temente a Deus, um povo que acreditava no Deus único, um povo altamente religioso, mas ao mesmo tempo também muito guerreiro e muito conflituoso. Os samaritanos eram descendentes do judaísmo, aliás, dissidentes do judaísmo, reivindicavam o direito de possuírem um templo e só aceitavam os primeiros 5 livros da Torá, o Pentateuco, e somente aceitavam também a autoridade de Moisés. Estes eram os samaritanos. De acordo com o historiador judeu, embora o nome não pareça judaico, Flávio Josefo, que viveu no século I depois de Cristo, o autor do livro muito interessante sobre os costumes hebraicos, História dos Hebreus, o líder samaritano Sambalat prometeu ao seu povo construir um templo no monte Gerizim, que era o local sagrado para os samaritanos. Ali vemos as ruínas do templo. Ele queria que este templo entrasse em oposição com o templo de Jerusalém. Apesar de fazer parte da região central de Israel, a Samaria era rejeitada pelos judeus. Consideravam todos os samaritanos hereges e consideravam que toda aquela zona era espiritualmente imunda por vários motivos. Quando o país se dividiu em 930 a.C., a Samaria foi a capital do Reino do Norte, em oposição a Jerusalém, capital do Reino do Sul, e isto provocou, como se deve calcular, uma grandíssima rivalidade política e religiosa. Quase 300 anos depois, a Assíria vem dominar a Samaria. E o seu rei, Assurbanipal, levou 5 povos estrangeiros para morarem nas cidades da Samaria. Estes 5 povos trouxeram
entre muitas outras coisas, os seus costumes, os seus hábitos, trouxeram crendices religiosas, que eram apoiadas em diversas divindades e ídolos. Esta situação trazida pelos estrangeiros levou judeus e samaritanos a uma rivalidade racial e religiosa. Em 538 a.C., surge o principal motivo que provocou a definitiva inimizade entre samaritanos e judeus quando da reconstrução do Templo de Jerusalém, que nós sabemos que foi um templo que foi várias vezes arrasado pelas tropas conquistadoras. Era necessário reconstruí-lo de novo. E é nesta altura, neste século VI a.C., os samaritanos ofereceram-se para ajudar, só que foram rejeitados por Zorobabel. O velho orgulho: não precisamos da vossa ajuda, não queremos a vossa ajuda. Vós sois gentios, sois estrangeiros, vós sois imundos. Em represália, os samaritanos fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução do templo. Por isso, foram proibidos pelos judeus de orar em Jerusalém. Vejam como nascem estas contendas. Tudo em nome de Deus, vejam bem. O ódio, que não é só rássico, mas religioso. E depois, em nome de Deus, que quer a paz, quer o amor, quer o bem, andamos zangando povos contra povos, como ainda acontece hoje. Para não ficarem sem lugar de adoração, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim e fizeram dele o único lugar de culto, afirmando que este era o Monte da Bênção e o único lugar escolhido por Deus. Em Israel, nos tempos de Jesus, a palavra samaritano tornou-se sinónimo de endemoninhado, ou endemoinhado, como quiserem. Ou seja, quem anda com o diabo no corpo. Um dia, Jesus, e fizemos esta introdução para percebermos aquilo que vai acontecer a seguir, o diálogo entre um judeu e uma samaritana. Então, um dia, Jesus, depois de caminhar muito numa vereda entre loendros e sicomoros, que podemos também chamar de figueira selvagem, num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude, entre dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, fica a velha aldeia denominada de Siquém ou Sicar. Siquém ou Sicar, identificada no mapa, foi aqui que Jesus ensinou quem é o único que deve ser venerado e adorado. Quem é? Nosso Pai. Nosso Criador. Dois caminhos levavam os viajantes da Judeia para a Galileia. Um passando por dentro da Samaria, demorava uma média de 3 dias a ser percorrido. Um outro pelo Vale do Jordão, mais comprido, que levava de 4 a 5 dias para ser percorrido. Os judeus preferiam fazer o caminho mais longo para não se contaminarem pela terra dos samaritanos. Então contornavam este rio que aqui vemos, que é o Rio Jordão. Mas a Jesus era-lhe necessário passar pela Samaria. Apesar de judeu, não quis o caminho mais longo, quis atravessar a Samaria.
Com certeza tinha os seus motivos. A jornada fora longa, mais de 50 quilómetros. As espigas douradas ondulavam ao vento morno da hora sexta. Hora sexta. Que hora será esta nos relógios hebraicos? Para eles, o dia começa às 6 da manhã. A hora 1, a hora primeira, é 7 da manhã. Logo a sexta é o meio-dia. A esta hora, geralmente, o lugar estava vazio por causa do calor. Calor de meio-dia, Médio Oriente, calculemos. As mulheres preferiam ir à fonte no fim da tarde, quando o tempo estava mais fresco. Ao contrário, a mulher samaritana estava indo apanhar água ao meio-dia, talvez por se considerar desprezada pelas outras. Podemos imaginar a surpresa desta mulher samaritana por encontrar ali, descansando, um judeu. Principalmente porque ela fazia parte de um povo rejeitado, como vimos, e também por causa do seu próprio modo de vida. O modo de vida desta samaritana. E nós? Alguma vez já procurámos fazer amizade com alguém rejeitado? Já procurámos seguir o exemplo de Jesus, não discriminando pessoas? Era comum as mulheres mais novas de uma casa irem buscar água ao poço para suprir as necessidades. Jesus havia decidido descansar junto ao poço de Jacó, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José, depois dele vir do cativeiro do Egito. O poço ainda hoje existe e está colocado dentro de uma igreja ortodoxa, um mosteiro ortodoxo. Narra João, o evangelista, capítulo 4, versículos 1 a 41, o quanto iremos dizer de seguida. É para nós uma das passagens mais belas do Evangelho. Cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher deixa o poço. Os discípulos tinham ido em busca de mantimentos. Surpreende-se ela com o estranho olhar que lhe dirige o estrangeiro judeu, que parece aguardá-la. Atira o vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido. Todavia sente-se intranquila. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e regressar ao lar, ela ouve algo. Jesus, um homem sedento num lugar deserto, de muito calor, mostra a sua própria necessidade à mulher samaritana. Dá-me de beber. Ela fica surpresa. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra? Era um atentado contra os costumes vigentes. Que homem é este? Interroga-se ela. A mulher atônita questiona porque ela escolheu. Ele é judeu, ela é samaritana, ele é homem e ela é mulher. Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ficou admirada com o facto de Jesus conversar com ela, porque naquele tempo nenhum homem conversava com uma mulher em público.
Até o próprio marido evitava conversar com a esposa na rua. Quanto mais um estrangeiro que ainda por cima era judeu. Os rabinos, naquela época, diziam que era melhor queimar a Torá, os livros sagrados, do que ensiná-la a uma mulher. Era a intolerância daquela época. Jesus inicia uma conversação com um pedido: dá-me de beber. E ela segue com suas próprias perguntas também. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, exclama ela, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo, ainda hoje ele pode ser medido, tem 100 metros de profundidade. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus, ignorando a pergunta daquela mulher, procura dirigir a atenção dela para o sentido espiritual das suas palavras. E foi explícito. Qualquer um que beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ela gostou e pede a Jesus: dá-me dessa água, embora pesarosa, para que não mais tenha sede e aqui não tenha que vir tirá-la. E Jesus diz-lhe: vai chamar o teu marido e vem cá. Ordena-lhe Jesus com brandura e segurança. Ela perturba-se. Era uma pecadora. E Jesus sabia. Esse era o seu tormento íntimo. Entre as lágrimas que desciam apressadas, lestas, e quase sem fôlego, ela esclarece: não tenho marido. A vergonha estampa no seu rosto moreno a própria dor. Sentia-se ferida, humilhada no seu amor e ao mesmo tempo receosa. O que iria aquele homem pensar dela? Disseste bem, não tenho marido. Pois que 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Falaste com verdade. Ela vivia em concubinato com o 6º homem. Que chance ela teria de ser salva, pensava. Que religião é que em função disto a aceitaria? Mesmo sabendo antecipadamente da conturbada vida conjugal daquela mulher, Jesus, o rabi dos rabis, não apenas lhe dirigiu a palavra e a ensinou, como também lhe oferecia e ao seu amante, que mandou chamar, o que ele tem de mais precioso, a água viva. Que água viva? A água viva de Jesus para todos nós é a salvação. Salvarmos a alma através do Evangelho. O Evangelho é a verdadeira água viva. Dando conta de que Jesus sabia da sua situação, ela o reconhece como um homem de Deus. De outro modo, como é que ele poderia ter adivinhado? Senhor, vejo que és profeta.
Quase que ela grita esta afirmação e já não oculta a alegria. A felicidade estava diante de um profeta de Deus. Devia aproveitar cada instante, reabilitar-se e encontrar a paz, agora por fim. Havendo descoberto que Jesus não é um homem comum, busca a sua opinião acerca do problema judeu-samaritano sobre a adoração a Deus. E comovida, fala para Jesus com docilidade. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. É a vez de Jesus lhe responder: acredita-me, mulher, vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, queria dizer ele, adoramos o que conhecemos. É uma grande verdade. Nós não temos ainda como conhecer Deus. Estamos caminhando ao jeito de cada um. Uns mais depressa, outros mais devagar. Estamos caminhando. Mas uma coisa é verdade. Estamos muito longe dele. E por isso nos é tão difícil entendê-lo. Não aceitamos a sua vontade, embora o expressemos sempre que oramos o Pai Nosso, faça-se a vossa vontade, mas quando alguma coisa vem contrário aos nossos desejos e aos nossos interesses, já não queremos a vontade de Deus, queríamos que se realizasse a nossa. Mas vai chegar a hora, diz Jesus, chegar a hora. E ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. À medida que a nossa caminhada espiritual seja ascensional e nos espiritualizarmos. Pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Que adoradores serão estes? Espiritualizados, homens sem defeitos, homens sem vícios. Que adoradores são estes para Jesus? Os homens de bem, os verdadeiros homens de bem. Deus é o Espírito, diz Jesus, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A humilde aguadeira terá compreendido a grandeza universal deste ensino? Aprendeu. Transfigurada pela revelação, deseja informar-se com segurança e indaga a Jesus. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Quando a mulher expressa a Jesus a sua fé no Messias esperado, a natureza silencia. Há um silêncio para que o desconhecido Jesus responda: sou eu que falo contigo, o Messias. Além do ensino extraordinário dado à samaritana, Jesus disse pela primeira vez algo que não havia falado nem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seguidores mais chegados. Eu sou o Messias. Assim, nesta passagem, vemos o sincero amor e interesse de Jesus em se revelar, inclusive aos mais desprezados e rejeitados. Já não há segredos agora.
abrem-se as portas do mistério. O Messias estava ali. A verdade esparze alegria e consolo. Já não há mais silêncios. A alma daquela mulher está conquistada. Ampliam-se, deste modo, aquilo que são as fronteiras do reino de Deus, porque há mais um que acredita. Quando os discípulos regressaram ao poço, trazendo os mantimentos, surpreenderam-se ao encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana. Mas não disseram nada. Respeitaram a vontade do Mestre. Havendo conhecido o Messias por si mesma e bebido da água viva que ele lhe deu, os esclarecimentos, a luz do ensino, a mulher esqueceu o seu cântaro e correu para a cidade. Queria compartilhar as boas novas com os seus concidadãos. A samaritana demanda à cidade e aos gritos proclama: vim de ver um homem que me disse tudo quanto fiz. Não será ele o Messias? Segundo a tradição, o nome desta mulher é Fotina. É honrada como uma santa e mártir no martirológio romano oficial, comemorado no dia 20 de março, porque ela nunca mais deixou de seguir Jesus e converter-se ao cristianismo nascente. Ela foi martirizada juntamente com os seus filhos, José e Vítor, que, tal como ela, derramaram o seu sangue pela fé. Viram porque é que nós lá atrás dissemos que ela tinha aprendido a lição? Aprendeu. Recordemo-nos que foi devido à eloquência destemida e entusiasta desta mulher que se convenceram os principais sacerdotes da sua cidade a receberem e falarem com Jesus. Toda a cidade se converteu. Os samaritanos acreditaram em Jesus. Ela não guardou só para si o que ouvira e aprendera. Ela não foi invejosa da água viva. Ela quis que todos se saciassem nessa água que verdadeiramente mata a sede. Aquela mulher jamais esqueceu Jesus, porquanto aprendeu a sua pregação, a água viva que está disponível para todos nós. Todos podemos beber desta água que Jesus a dá em abundância. Apenas precisamos tomar a iniciativa de a beber. Como? Perdoando as ofensas, superando as ambições, combatendo a inveja, eliminando a maldicência, ser menos agressivo e ajudar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus viu nesta mulher um espírito de escola, capaz de penetrar os mistérios do reino, e aproveitou a oportunidade para a esclarecer. Como prova disso, Carlos Torres Pastorino, que dizendo o nome, muitos de nós não conhecemos, mas se falarmos no livro Minutos de Sabedoria, todos já lembramos, pois este grande médium, no segundo volume da sua obra mediúnica, Sabedoria do Evangelho, diz que de tal forma Jesus impressiona Fotina, a samaritana, que a sua evolução daí para diante se faz quase vertical. 15 séculos depois, ela foi batizada com o nome de Teresa de Cepeda e Ayumada. Nasceu em Ávila, na vizinha Espanha, em 1515.
Com 20 anos entrou para o convento da Ordem do Carmo. Reformou-se a si própria e à Ordem, devolvendo-lhe o primitivo vigor espiritual. Ajudou a fundar os 32 conventos das Carmelitas Descalças em Espanha. Um trabalho extraordinário naquela época, em que, como sabemos, era difícil as deslocações. Ela seguia o exemplo de Jesus, andando de cidade em cidade. Escreveu as obras místicas que a consagraram como a primeira escritora de prosa da literatura espanhola. Foi a primeira mulher que recebeu da Igreja Católica o título de doutora da Igreja. É novamente santa para o catolicismo. Foi canonizada pelo Papa Gregório XV em 1622. Médium para a doutrina espírita. Para nós, os santos são os bons espíritos. Os espíritos santificados no amor e no bem. No dia de São Pedro, de 1559, Teresa convenceu-se firmemente que Jesus Cristo teria aparecido para ela de corpo presente, só que invisível. É Santa Teresa de Ávila. Foi considerada louca por andar como uma pedinte de cidade em cidade para sobreviver ela e as suas monjas mais pobres do que as coisas pobres. Ela seguia o exemplo de Francisco de Assis. Devido às suas visões espirituais, diálogos místicos com Jesus, foi processada, presa e torturada pela Inquisição em Toledo. Desencarnou em 1582, com 67 anos de idade. Ela dizia: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. E quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. O êxtase de Santa Teresa está representado por Bernini numa escultura monumental. E ela dizia, nestes momentos de êxtase, para quem a queria ouvir: Senhor, ou me deixe sofrer, ou me deixe morrer. Porque ela queria sofrer também por amor aos que sofrem. Tradições piedosas relatam que Teresa foi vista levitando durante a missa mais de uma vez. Os êxtases podem levar à levitação, porque consegue-se contrariar o peso da matéria. É considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente com São João da Cruz, um dos mentores da nossa casa, graças a Deus. Que grande exemplo! Grande exemplo. Ontem, a Samaritana. Depois, mais à frente, Teresa de Ávila. Exemplo para todos nós. O da bondosa Samaritana, que efetuou um progresso espiritual digno de nota após o encontro com Jesus. Cedo ou tarde, chegará a nossa vez. A vez de nos encontrarmos com Ele. Cedo ou tarde. Demoremos o tempo que demorarmos, nos encontraremos com Ele. O encontro está marcado. Nós é que temos faltado ao encontro.
porque ainda temos em nós o incumprimento das lições do Evangelho. O encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus revela como ele derrubou três barreiras. Três barreiras. A racial, a diferença rássica entre judeus e samaritanos. A social, uma mulher considerada perdida. Mas, fundamentalmente, a religiosa. Porque Jesus trazia outra maneira de adorar a Deus, diferente tanto dos hebreus quanto dos samaritanos. Assim nos fica tudo isto que afirmamos para a nossa meditação. Grandes almas nos têm precedido e precisamos de pensar para quê ou porquê. Porquê é que estas almas vêm em vez por outro ao mundo? Para quê e porquê? Não tenhamos dúvidas que são grandes missionários enviados por Deus. Não para nos convencerem de nada, mas para nos mostrarem que tudo pode ser feito em nome do amor e da fraternidade, conduzindo-nos pelos caminhos da caridade. Eles vêm exemplificar. Ver se nos conseguem abanar nas nossas rotinas, nos nossos cotidianos em que não vemos quem sofre, nos nossos cotidianos em que, se pudermos fazer alguma coisa rápido, ainda que mal, mas do qual resulta algum bem para nós, o fazemos, sem pensar duas vezes. Então eles vêm de vez em quando, e são muitos. Temos aqui o caso concreto de uma mulher 2 vezes santa. Santa Fotina, Santa Teresa d'Ávila. Em 2 reencarnações distantes 1500 anos. Mas continuou, na sequência das suas passadas, pensando nos ensinos de Jesus. Saberá Deus quantas outras reencarnações podem estar no meio ou nenhuma, porque ela, dando a vida por Jesus, logo no cristianismo primitivo, pode ter ressarcido tudo aquilo que era as suas dificuldades kármicas e pode ter ficado na espiritualidade todos estes anos até vir de novo exemplificar o amor. Então, que realmente este exemplo nobre seja para nós um convite à nossa moderação, ao nosso empenho em nos espiritualizarmos. Não virmos à casa espírita por vir. Não virmos à casa espírita somente para tomarmos passe e ficar bem, levarmos a água fluidificada e melhorar a saúde, resolvermos o nosso problema, este ou aquele. Não, tem que ser mais. Virmos à casa espírita porque nos queremos espiritualizar. E se nos espiritualizarmos, tudo mais virá por acréscimo. Então é o convite desta noite para todos os meus irmãos e irmãs, que eu acho, pelo menos pelos rostos, seguiram com atenção. Muito obrigado.